número 4. E os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do verso 1, Lucas 4, de 1 a 3. Fala sobre a tentação de Jesus. Na noite de hoje nós queremos falar, irmãos, sobre a natureza das tentações. Esse é o tema da mensagem de hoje, a natureza das tentações. Lucas 4, de 1 a 13, assentados reverentemente, assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E ele, elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui diante de um relato, irmãos, que retrata o início do ministério público de Jesus. É bem o seu início. Lucas, ele escreve 2 livros no Novo Testamento. Ele escreve este Evangelho, no qual ele relata os feitos de Jesus, e ele também é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. Então ele parte também em viagem missionária, ele está presente no nascedouro da igreja cristã como um observador, alguém que foi testemunha ocular de muitas coisas, e ele averigua tudo o que acontece, e ele também ele faz parte da expansão da igreja para além das terras da Palestina. Então nós estamos diante de um autor, irmãos, com muita autoridade. E é um homem também diferenciado, e isso é uma das grandes riquezas de Deus nas Escrituras. Dentre os grandes escritores, nós temos pessoas simples, gente do povo mesmo, nós temos pescadores, nós temos agricultores e nós temos um médico. Lucas é um médico, e ele é uma pessoa muito criteriosa, muito zelosa em tudo que ele faz. Pois bem, no relato de Lucas, ele vai narrando toda a genealogia de Jesus, e ele vai partindo de Jesus até o primeiro homem, e ele depois vai narrando também a forma como Jesus Cristo ele é batizado. Não dá tantos detalhes como outros evangelistas, mas ele narra os fatos. E imediatamente após o batismo vem o capítulo 4, que é esse texto que nós estamos observando, e queremos nele aprender algumas coisas muito importantes sobre um tema, irmãos, que devemos estar muito atentos. Conforme os irmãos muito bem perceberam, o texto está falando de tentação. E antes de nós entrarmos propriamente na explicação
explicação do texto, convém nós estabelecermos aqui, irmãos, uma diferença ou poucas diferenças entre tentação e provação. Aparentemente podem parecer a mesma coisa, mas não são. Tentação, irmãos, ela sempre vem de parte maligna e com o objetivo de destruir, derrubar. Provação, ela sempre vem da parte de Deus e tem o objetivo de nos conceder conquistas espirituais. Então, enquanto a tentação tem por objetivo destruir, que é o que nós vamos tratar na noite de hoje, por outro lado, a provação tem por objetivo nos fortalecer a fé e nos aproximar do Senhor. Bom, o texto nos fala, irmãos, que logo após, na sua narrativa, Lucas diz que logo após o batismo de Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E durante 40 dias, nos diz o texto que o Senhor Jesus Cristo foi submetido a toda sorte de tentações. Na primeira parte da narrativa, o autor, o doutor Lucas, ele cita alguns aspectos que nós vamos analisá-los daqui a pouquinho. Mas na parte final da narrativa, no verso de número 13, ele já é mais abrangente. Volte o seu olhar para o verso 13 rapidamente, quando o verso 13 diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Então, o que nós vemos nos versículos iniciais, irmãos, de alguns exemplos das tentações que o diabo impôs ao nosso Senhor Jesus Cristo, isso não significa dizer que durante aqueles 40 dias ocorreram apenas essas tentações nesses temas, nesses tópicos. Não. Esses foram apenas alguns que, repito, vamos ressaltá-los daqui a alguns minutos mais. Mas é importante que entendamos, irmãos, que essa tentação ou essas tentações às quais o nosso Senhor Jesus foi submetido, elas foram tentações de toda sorte, de todo tipo. Aqui ele já não pormenoriza, ele já não dá detalhes. Mas na noite de hoje, irmãos, para a edificação da Igreja de Cristo Jesus, nós queremos falar sobre a natureza das tentações. Esse é o título da mensagem de hoje. A natureza das tentações. Vamos aprender nesse texto, irmãos, alguns elementos que podem nos trazer não apenas informação, mas devem servir de alerta para toda a igreja sobre algumas posições que nós precisamos estar atentos. A primeira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre a natureza das tentações, é que as tentações são uma arma usada de maneira insistente pelo diabo. As tentações são uma arma usadas insistentemente pelo diabo. Volte o seu olhar para os versos 1 e 2. Os versos 1 e 2 nos dizem: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Observemos muito bem a expressão numérica 40. Isso nos faz lembrar de 40 anos no deserto. 40, a numeração é a mesma, o tempo não é o mesmo. Trata-se no passado de 40 anos. Aqui, 40 dias, mas o numeral ele serve para nos lembrar de que é algo longo. É algo insistente. Observemos muito bem aqui, irmãos, que o diabo não tentou Jesus algumas vezes durante os 40 dias, não, mas ele tentou durante 40 dias. E aí, quando nós vamos ler lá o verso de número 13, nós vamos compor a figura, nós colocamos as peças sobre a mesa e nós vamos ver o tamanho dessa grande dificuldade que o nosso Senhor Jesus enfrentou, e nós vamos observar que ele é insistente. O diabo é insistente. Observe muito bem o tempo, 40 dias, não 40 vezes.
Não 40 testes, mas 40 dias, de maneira insistente. Vamos nos lembrar também, irmãos, que essa é uma das armas mais antigas do diabo. Ele usa essa arma, irmãos, desde a eternidade. Na eternidade, ele também tentou outros a serem como ele, a lhe darem apoio para destronar Deus do seu lugar de Deus. E ali ele tentou e conseguiu alguma coisa. Algumas criaturas angelicais lhe deram suporte. Todas essas criaturas saíram da presença de Deus. Todas foram expulsas. Mas ele não se dá por satisfeito. Isso faz parte da sua natureza, é mais forte do que ele. Ele é mentiroso. Ele é pai da mentira. Ele vai continuar usando isso. Então tudo aquilo que Deus passa a fazer, toda a obra de Deus, vai ser visitada sim por essas tentações. Então logo Deus cria um mundo e forma um homem e uma mulher, lá está ele tentando novamente. E ali ele logra êxito, aparentemente, no seu início. A arma da tentação, irmãos, é uma arma insistente. Se o nosso Senhor Jesus foi tentado, o que nos faz pensar que nós não seremos? Porque devemos nos queixar com Deus pelas tentações que nos estão vindo. Devemos aprender, irmãos, que na primeira lição, as tentações são uma arma que o inimigo usa de maneira insistente, desde a eternidade, e vai contemplar tudo aquilo que é obra de Deus. Uma segunda lição que nós aprendemos sobre a natureza das tentações é que a tentação não é apenas uma arma usada por Deus, mas em segundo lugar, irmãos, a tentação ou as tentações, elas podem vir disfarçadas nas nossas maiores necessidades físicas ou nas nossas necessidades básicas. As tentações, elas vêm disfarçadas para suprir as nossas necessidades mais básicas. Volte o seu olhar para os versos 2 e 3. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Olha como ele é astuto. Ele sabe há quanto tempo Jesus Cristo está sem ingerir comida. Ele sabe que isso vai gerar no ser humano, no corpo humano, fraqueza e até alucinações. Então o que ele faz? Você está com fome, eu sei. Que mal há num pedaço de pão? Olha só, e aqui não mostra o tamanho da pedra, ou das pedras. Aqui o texto de Lucas diz, esta pedra, certamente uma pedra generosa, que poderia ser transformada num belo pão, e ele poderia lhe saciar a sua necessidade básica de fome. Poucos poderiam perceber, irmãos, a armadilha que ali está dissimulada. Afinal de contas, eu tenho fome, eu tenho poder para transformar isso em pão, que mal há nisso. Mas ali, naquela necessidade básica, elementar e alimentar do ser humano, estava embutida uma casca de banana. Estava embutida uma tentação. E ceder àquele momento seria, então, a grande vitória que o diabo queria. Era uma necessidade das mais básicas do homem. Irmãos, há milênios, o pão é o alimento principal do homem.
E quando nós falamos pão, é o pão na sua forma mais genérica, que significa alimento. Não é o pão francês, o pãozinho de queijo, não, é o pão, é o alimento, refere-se a alimento, algo que pode não alimentar completamente, mas vai saciar a fome a ponto de você se dirigir a um lugar e ter uma refeição adequada. Só que ali está embutida uma tentação. A tentação, irmãos, o diabo ele é tão astuto que ele disfarça na sua necessidade elementar mais básica. Pode parecer algo mais simples, pode ser a coisa mais lógica do mundo, mas pode estar embutida uma tentação. Fome, pão, alimento, deserto. Ninguém vai ver, ninguém vai saber. Que mal há? É só um pouquinho mesmo. Aparentemente nada de anormal está em jogo, mas está em jogo o trono de Deus, a glória de Deus. As tentações, elas podem vir disfarçadas das nossas mais elementares necessidades. Um emprego, um salário, uma oportunidade de cuidar. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, então, sobre a natureza das tentações, não é que ela é uma arma insistentemente utilizada, não apenas ela pode vir disfarçada, mas em terceiro lugar, nós aprendemos que a tentação poderá vir disfarçada naquilo que vai nos fazer sentir mais importante e poderoso. A tentação poderá vir disfarçada naquilo que vai nos fazer nos sentir mais importantes e mais poderosos. Volte o seu olhar para os versos de 5 a 7. Elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Uma das grandes manifestações de queda do homem, irmãos, está quando ele tem uma grande inclinação pelo poder. Inclinação pelo poder. Existem 3 cascas de banana na vida do ser humano. Existem várias, mas essas 3 são bem constantes e perigosas: dinheiro, poder e o sexo oposto. São 3 grandes cascas de bananas na vida espiritual de toda e qualquer pessoa. Aqui, poder. Vou te levar para ver os meus reinos. Então ele se disfarça, ele traz para si um blefe de que o poder me pertence, o poder não é teu, é meu. Então eu sou superior a você. Você precisa vir ao nível em que eu estou. E eu deixo, olha como eu sou bonzinho, eu deixo você compartilhar do poder que eu tenho. Então ele leva o Senhor, nos diz o verso número 5, aos reinos do mundo. É como se ele estivesse num lugar muito alto e tivesse uma visão 360 do globo. E ele diz: isso é meu, isso é meu. Você está com fome, você foi abandonado, você aqui é nada. Olha como eu sou tudo que você tem agora. Depois ele prossegue dizendo: dar-te-ei autoridade sobre isto. Eu te dou isto, isso é teu, e eu te dou autoridade. Você vai mandar nisto. E depois ele diz: você vai ser glorificado por isto. São 3 grandes presentes: a coisa, a autoridade da coisa e a glória da coisa.
Então, ele sabe que o ser humano tem uma sede de poder muito grande. Ele não vai se contentar em ser um servo, em um serviçal com um salário menor. Ele vai querer sempre ascender, sempre ascender, sempre ascender, sempre ascender. Ele sabe disso. Então a tentação pode vir sim, irmãos, disfarçada naquilo que vai nos fazer nos sentir importantes. Eu sou o encarregado, eu sou o supervisor, eu sou o gerente desse setor, eu me reúno com os líderes do clã. Eu não sou isso, eu sou aqui, eu estou aqui. Isso lustra o ego de qualquer trabalhador, de qualquer pessoa. Tentação, tome cuidado com isso. Isso realmente, essa promoção, é fruto daquilo que Deus está lhe dando, ou é uma isca que o inimigo está colocando para depois de uma vez fisgado ele te tomar? Cuidado, cuidado, cuidado. O diabo é mestre em blefar. Blefar é inventar história para dizer que ele tem poder, de que tudo lhe pertence. Ele blefa também dizendo que ele é bonzinho, que ele está disposto a olhar para o seu lado, coisa que Deus não estaria olhando, mas ele sim. Que Deus te abandonou, ele sim. Ele não. Deus abandonou, ele não. Ele é mestre em dizer isso. O que custa você se prostrar agora? Você está no deserto, ninguém está vendo. O que custa? Não é nada, veja bem, é rapidinho. Você se ajoelha e tudo está feito. A tentação pode vir disfarçada daquilo que mais vai nos fazer sentir poderosos. Cuidado com isso. Uma quarta lição da natureza das tentações, irmãos, é que a tentação pode vir disfarçada de controle do templo, controle da igreja, controle da religião, controle do lugar sagrado. Quarta lição: a tentação pode vir disfarçada da proposta de controle do templo, controle da religião, controle do lugar sagrado. Volte o seu olhar para os versos 9 e 10. Ele o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atire-te daqui embaixo, porque está escrito: a seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Você já parou para perceber que ele não faz essa mesma proposta lá nos reinos? Ele leva aonde? No templo, no lugar de adoração. Faz um espetáculo aqui, você vai ter esse grupo todo na sua mão. Irmãos, por incrível que pareça, existem pessoas que vivem disso e têm uma ambição completa para exercer primazia dentro da igreja. Existe. E isso é desde o passado. Os sacerdotes fizeram isso de forma equivocada. Sumos sacerdotes também fizeram isso. Os homens faziam e fizeram isso no templo. Eles lotearam o templo, irmãos, de maneira que o templo passou a ser, segundo o próprio Senhor Jesus, covil de salteadores. Eles fizeram, os sumos sacerdotes, fizeram ali uma divisão, irmãos, tão bem feita que eles ganhavam de qualquer maneira, e não era pouco dinheiro, eles tinham um poder. E quando o Senhor Jesus Cristo entra no templo e derruba em 3 anos de ministério 2 vezes as mesas dos cambistas, ali Jesus Cristo, entre aspas, assinou a sua sentença de morte. Ele estava quebrando o esquema de corrupção da igreja. E os sacerdotes disseram: vamos mostrar quem tem poder aqui. A partir de hoje, esse homem é um homem morto. E não sossegaram enquanto não pagaram juras e crucificaram o nosso Senhor.
E rindo poderiam dizer: vejam bem quem manda aqui. Esse lugar é nosso. Esse lugar é meu, aqui mando eu. Eles fizeram a mesma coisa com o Senhor da igreja. Vem cá. Aqui no templo, você vai fazer um espetáculo aqui de maneira que você vai conquistar todo mundo. Você vai dominar isso aqui. Existem muitas pessoas, muitos pastores e muitos líderes, irmãos, que fazem exatamente isso e que vivem em busca disso e vão para seminário e se auto-intitulam pastores ou o título que quiserem exatamente para isso, para dominar lugares e dominar pessoas. Não servem ao Senhor, querem se servir da gordura das ovelhas. É isso, isso é uma tentação. Tentação do poder eclesiástico. Existem pessoas que são tão simples, irmãos, pessoas que eu já conheci nesses 35 anos de ministério, caminhando já para 36 anos de pastorado. Pessoas maravilhosas, mas que quando começavam a ocupar tal cargo na igreja, ela já começava a mostrar quem de fato ela era. Aquilo ia subindo, aquilo que nós chamamos de a síndrome do pequeno poder. Uma pessoa que é uma serva maravilhosa, foi eleito para cuidar de alguma coisa, meu Deus do céu, a pessoa cresce. Tem aquilo que nós chamamos de rei na barriga. Se for eleito para um outro cargo ainda superior, misericórdia. E ele vai ascendendo, ele vai crescendo, até que ele chega onde ele quer, que ele domina. Cuidado. Tem muito cacique para pouco índio. O Senhor clama por servos. Rogai ao Senhor para que mande mais trabalhadores. Cuidado com isso. A tentação poderá vir disfarçada de controle do templo, da religião e do lugar sagrado. Uma quinta lição que nós aprendemos, irmãos, sobre a natureza da tentação, é que a tentação é extremamente perigosa e ela também pode vir camuflada de palavra de Deus. A tentação ela é tão perigosa que ela pode vir camuflada de palavra de Deus. Deus me disse. Volte o seu olhar para o verso de número 10. O verso de número 10, irmãos, é uma citação bíblica. O verso 10 diz assim: está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Verso 11 agora. E também está escrito, eles te susterão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Reverendo, isso está na Bíblia? Está. Isso é bíblico? É. Mas quem citou o diabo? Boa coisa não é. O objetivo é nós entendermos, irmãos, e você tem que entender isso. O diabo conhece mais a Bíblia do que todos nós aqui juntos. Ele sabe citá-la. Ele conhece a palavra de Deus de frente para trás e de trás para frente. Ele é capaz de, quando você começar a citar um versículo, ele cita o capítulo todo. O anterior e o posterior. E ele cita. E ele fala. Mas qual o objetivo? Queda. Aparentemente é Deus falando, não é mesmo? Não tem nada de Deus nisso. O objetivo é tropeçar, é fazer cair. Vamos nos lembrar, irmãos, também que essa é uma arma também antiquíssima que o diabo usa. Ele cita as coisas, irmãos, e as distorce, fazendo parecer ser palavra de Deus. Vamos nos lembrar novamente lá do Éden, vamos nos reportar ao Éden, quando o Senhor Deus falou ao casal no jardim: de toda árvore que há no jardim vocês podem comer, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus foi muito assertivo, Deus foi definitivamente positivo, como de tudo, exceto desse fruto aqui. Esse fruto não.
no dia em que dele comeres, certamente morrereis. Ponto. Então não há dúvida. Mas como é que o diabo se aproxima de Eva? Ele já começa lançando dúvida na mente dela, dizendo assim: foi assim que Deus disse, não coma de nada? Olha como ele é astuto. Olha como ele cita Deus. Ele é assim, ele impacta. A primeira semente que ele põe é a semente da dúvida no coração. Então ele distorce a palavra de Deus de maneira que parece ser palavra de Deus. O diabo sabe usar a Bíblia. Ele conhece as Escrituras, ele sabe citá-las. Fora de contexto, mas ele sabe citar. Ele cita os salmos, ele cita profecias. Ele sabe argumentar porque ele quer confundir. Esse é o propósito. Cuidado, a tentação vem, entre aspas, em nome de Deus. E há muitas pessoas usando o nome de Deus e destruindo o contexto bíblico e citando as Escrituras e induzindo a igreja de Cristo ao erro, pessoas ao erro. O diabo conhece Jesus. Nunca se iluda com alguém dizendo: ah, eu conheço Jesus. O diabo conhece mais do que todos nós juntos. Você se lembra daquela passagem daquela pessoa endemoniada? Que quando Jesus Cristo desembarca, aquela pessoa endemoniada se aproxima de Jesus e diz: que queres tu conosco, Jesus? Vieste atormentar-nos antes do tempo? É diabo falando. O diabo conhece Jesus. Conhecer Jesus não é tudo. Entenda isso. Você pode conhecer histórias sobre Jesus, os milagres de Jesus, as palavras de Jesus. Você pode cantar coisas acerca de Jesus e estar perdido tanto quanto o diabo. Tome cuidado com isso. Sexta lição que nós aprendemos nessa mensagem: a tentação, irmão, será uma arma que o diabo utilizará contra nós muito mais vezes no futuro. As tentações são uma arma que o diabo utilizará contra nós muito mais vezes no futuro. Volte o seu olhar para o verso 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Percebeu essa expressão? Até o momento oportuno. Ele não vai parar. Não pense você que ao ter vencido tentações, se fortalecido, que você deixou de ser alvo dos ataques do diabo. Não se engane. Ele voltará. Ele voltará porque ele percebeu que você é importante, você é firme, portanto, ele vai te abalar. No momento que você menos esperar. Há exemplo desses momentos anteriores em que nós manifestarmos as nossas fragilidades. Entendamos muito bem, irmãos, cremos que o diabo não entra na nossa mente. O diabo não tem esse poder, ele não é onisciente. Onisciente é Deus. Mas, reverendo, como é que o diabo tanto nos tenta? Porque ele nos observa. Ele conhece os nossos pontos fracos. E ele sabe, ele tem os seus anjos, ele tem os seus informantes. E exatamente por isso, ele vai nos preparar uma bela coisa camuflada. E vai nos apresentar no momento mais oportuno. Não é à toa, irmãos, que a nossa arma, segundo as Escrituras, é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele é covarde. O difícil é resistir, porque o presente vem em uma bela embalagem. Vem com um lacinho cor-de-rosa, a coisa mais linda do mundo, um perfume Chanel número 5. Coisa que é agradável aos olhos. Então observemos muito bem, irmãos, que a tentação ela sempre virá e o diabo virá no futuro
em momento oportuno. Aquelas investidas do diabo em Jesus tornaram-se infrutíferas naquele momento. Ele se retirou, Jesus não caiu nessas tentações. Mas o diabo parou de tentar? Não. Vamos nos lembrar aqui de algumas dessas intervenções. Quando ele tentou Jesus e não conseguiu, ele vai tentar então, irmãos, pessoas que têm acesso a nós. Quem ele foi usar? Pedro. Por isso Jesus lhe disse: arreda Satanás. Tentou com Jesus, não deu. Mas tem Pedro. Pedro está ali com Jesus todo dia. E olha que interessante. Essas palavras de Jesus, dizendo: Senhor, isso jamais te acontecerá. Essas palavras ocorrem exatamente após Jesus Cristo ter dado a Pedro autoridade. Eis que te dou as chaves do reino. O que tu ligares aqui será ligado lá. O que tu desligares aqui será desligado lá. Pedro então estava poderoso. Pedro estava assim na frente de todos, poderoso. E aí Jesus falou: mas agora compete que o Filho do Homem vá até Jerusalém, sofra e seja entregue nas mãos dos pecadores. Olha, Pedrão, bom, se eu tenho uma chave, se o que eu falo tem poder, então Senhor, isso nunca vai te acontecer. Aparentemente isso não é bom? É bom aparentemente, mas Jesus fala: cala a boca, Satanás. Cala a boca. Arreda. Porque a minha missão é morrer. Eu sei disso. Então o inimigo, ele vai, quando você for forte, ele vai se afastar de você, mas ele vai chamar alguém que tem acesso a você. Um amigo. Alguém muito próximo. Alguém com quem você tem grande liberdade. Cuidado com isso. Vamos nos lembrar agora de um outro elemento. Judas. Judas foi outro elemento que o diabo usou para pegar Jesus. 30 moedas de prata. Depois houve remorso. Ele foi devolver aquele valor, e os sacerdotes que deram disseram: não, esse dinheiro seja contigo para perdição, mas não queremos, isso é dinheiro de sangue. Alguém que tinha acesso a Jesus, aquele que metia a mão com o Senhor no prato. Vamos nos lembrar de mais um que muitas vezes nos foge à lembrança: a esposa de Pôncio Pilatos. A esposa de Pôncio Pilatos, nos diz a história que o seu nome chamava-se Cláudia Procla. Cláudia Procla, nos dias do julgamento de Jesus, ela foi inquieta, ela perdeu o sono, e no dia do julgamento ela chama o seu marido e fala assim: Pilatinhos, meu amor, vem cá, não te envolvas com esse justo, porque nessa madrugada eu sofri muito com um sonho que eu tive a respeito dele. Larga a mão desse sonho. Alguém poderia dizer: mas que sonho mais abençoado? Esse sonho é um sonho de Deus, ia tirar Jesus do sofrimento, livrar Jesus da cruz, não é mesmo? O sonho de Cláudia foi a última tentativa do diabo para Jesus não ir à cruz. O diabo vai usar pessoas e influências até chegar a você. Tome cuidado. A última lição da noite sobre a natureza da tentação, irmãos, é que só há uma maneira de vencê-la. Ela é vencível, e graças a Deus por isso. A tentação somente será vencida por meio da segurança das Escrituras. A tentação só será vencida por meio da segurança das Escrituras. Volte o seu olhar para o verso 4. O verso 4, logo na primeira investida diabólica, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Agora, um outro texto, verso de número 8.
Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Verso 12. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Quais as respostas de Jesus? Bíblia, Sagradas Escrituras, firmeza, lei de Deus. É ali que está a segurança do crente. A segurança da ovelha, irmãos, está exatamente na cerca do aprisco. A segurança da ovelha está na cerca do aprisco. Existe um número muito grande de pessoas, e esse número só cresce, que detestam a palavra não, detestam as proibições. Ah, mas a Bíblia é tudo não, ser crente eu não quero ser crente porque tudo é não, 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 não. Tente trazer à sua memória, irmãos, a ideia de uma fazenda, onde tem o dono de uma fazenda e ele tem rebanhos ali. E ele solta os seus rebanhos no pasto. Você já percebeu que toda fazenda, toda propriedade tem uma cerca? Você já percebeu isso? Sua casa também tem uma cerca, tem um. No rebanho, irmão, significa dizer que dentro daquela cerca o rebanho está cuidado, está protegido. Fora da cerca, ele vai ter um outro Senhor. Está longe do olhar do Senhor. Aquela ovelha corre riscos. Quando estamos dentro, irmãos, da cerca de Deus, estamos protegidos pelo Senhor. Por isso o não vá, não ultrapasse, é o limite. Fora disso, você está no arraial alheio. Há um outro Senhor que não é bom, que não é justo, que dorme. O nosso não dorme. O nosso nos protege. Ele é o bom pastor. Ele diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim estará seguro. Nós, como igreja de Cristo, irmãos, precisamos sim conhecer as Escrituras, porque as Escrituras são a lâmpada para os nossos pés, que guiam as nossas decisões, que guiam o nosso caminhar. Longe das Escrituras, irmãos, seremos tentados. Dentro das Escrituras também seremos tentados. A diferença é que se nós não tivermos conhecimento para contra-argumentar, e contra-argumentar muito bem, porque como já vimos, o diabo conhece as Escrituras. Nós não venceremos as tentações. Concluindo as nossas reflexões, ou a nossa reflexão da noite de hoje, irmãos, a tentação, ela vem sobre todos. Ninguém está livre delas. As tentações, irmãos, elas têm um objetivo, porque elas partem do maligno, e é para nos humilhar, para nos afastar, para nos fazer cair, para que deixemos o rebanho, nos dá a sensação de que o outro rebanho é melhor, que o outro aprisco é melhor, que o outro pastor é melhor. E o diabo, como nós vimos, ele não joga limpo, ele é astuto. O diabo, ele sabe argumentar, ele sabe transparecer poder, ele sabe se julgar bem, é assim que ele se olha. Mas ele não resiste a um crente fiel às Escrituras. O que vai nos garantir, irmãos, vitória sobre as tentações, não é cantar bem. Não é. Não é sermos grandes.
é sermos fiéis, é sermos obedientes. Precisamos, irmãos, fazer valer os verdadeiros valores das Escrituras, o que elas são para nós. O livro dos Salmos, capítulo 19, nos fala sobre isso. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, nos dá nova vida. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos homens simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro, riqueza. Mais do que muito ouro depurado, a maior riqueza do mundo. E são mais doces do que o mel e o destilar do mel, tudo aquilo que o mel produz. Não há nada mais rico do que o poder de Deus nas Escrituras. E Jesus nos adverte: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Existe um número muito grande de pessoas, irmãos, que não querem conhecimento das Escrituras, querem outras coisas nas igrejas, procuram bons negócios nas igrejas, procuram aumentar o seu patrimônio nas igrejas, procuram prosperidades nas igrejas. Estão em lugares errados. Aos que querem prosperidade, eu tenho alguns conselhos, embora não seja consultor. O primeiro é: acorde cedo, trabalhe, estude, prepare-se. É uma boa maneira. Segundo, procure se informar na Bolsa de Valores do Estado de São Paulo, que dá cursos de graça para você que quer aprender a investir. Ou contrate uma corretora. Você será próspero. Igreja não é lugar disso. A igreja já está deixando de ser igreja, irmãos, há algumas décadas. Já está virando qualquer coisa, menos lugar de casa de oração para todas as nações. É preciso que valorizemos as Escrituras, que queiramos conhecer cada vez mais, porque na hora da aflição teu dinheiro não vai comprar a tua alforria do diabo. O teu salário não vai te dar isso, a tua expertise também não, mas a tua fidelidade às Escrituras te fará livre de toda a artimanha do diabo. Igreja de Cristo, cuidado. Igreja de Cristo, atenta, porque o diabo não parou e as coisas vão piorar ainda mais. Nunca pense que elas vão melhorar. O inimigo virá mais feroz. Tem se levantado de forma ardilosa e ainda mais. Reverendo, eu não me encaixo nessas tentações que Jesus sofreu. Eu não tenho sede de poder, isso é uma coisa que não me atrai, eu não quero ser maioral, não quero ser maioral na igreja. Reverendo, eu não me preocupo com o diabo. Reveja a sua postura. Você pode não estar enquadrado nessas tentações que foram elencadas, mas não esqueça do verso 13. As tentações foram de toda sorte. Uma delas é de que você não precisa de Deus. Ele vai te soprar isso. Você não precisa de igreja. Você não precisa da Bíblia. Você não precisa disso. São muitas as tentações. Atentemo-nos a isso. Que Deus nos dê, irmãos, fome da sua palavra. Que Deus nos dê disciplina para sim seguirmos as Escrituras. Porque é isso que vai nos fazer prevalecer nos dias maus. Que Deus nos abençoe, então, em nome de Jesus. Amém.